Graça e paz, estamos de novo juntos para a glória de Deus. Eu quero hoje falar sobre destruindo fortalezas. E o texto para a nossa meditação vai ser o mesmo texto de ontem, 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 5. Está escrito: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Uma fortaleza é diferente de um sofisma, que é uma ideia, né? Uma fortaleza é uma ideia bem mais concreta, é um sofisma não tratado de repente. Mas uma fortaleza é um forte, é uma estrutura. Quando se diz fortaleza, nos leva a pensar numa estrutura militar projetada para a defesa em tempo de guerra. Uma fortaleza era para dificultar a ação do inimigo. Ela foi projetada para dificultar a ação do inimigo quando ele se aproximava. Interessante que quando uma fortaleza aqui dentro da gente, uma fortaleza da alma, ela não dificulta a ação do inimigo, ela dificulta a ação de Deus na nossa vida. Então esse tipo de fortaleza, em tempos de guerra, ele tanto guardava quanto prendia as pessoas que guardavam lá dentro. Quando um cerco do inimigo persistia por muito tempo, ela se transformava em uma prisão cruel e deixava quem estava lá dentro em total desespero. Imagine, o inimigo lá fora e a gente lá dentro preso. O inimigo lá fora e o pessoal dentro da fortaleza gerava toda a sorte de conflitos do lado de dentro. Fome, medo, ansiedade, briga, guerras entre os grupos, guerra civil e outras coisas. Existem alguns tipos de fortalezas e eu gostaria de falar de 4 delas. Fortalezas mentais, familiares, emocionais e espirituais. O que são fortalezas mentais? Pode ser um sofisma não anulado que se transformou em uma fortaleza. Já que sofisma é um raciocínio, uma ideia, uma mentira que parece verdade, é uma ideia errônea que por toda uma vida foi passada e se transformou em um sofisma e atravessou a vida de uma pessoa e até mesmo gerações. E como não foram anuladas, elas se transformavam então em fortalezas mentais. Existe fortalezas familiar, como eu já disse, sai do indivíduo e passa para a família. Pode ser formada em uma cultura de um familiar, onde algumas coisas absurdas para uma família qualquer é comum naquela família e se torna então valor para aquela família. Uma coisa que é absurdo, né, é proibido numa família, é totalmente permissivo numa outra família, e aquilo gera uma cultura. E aquela cultura se torna uma fortaleza familiar. E é muito interessante, quando a gente se casa, a gente, não vou dizer que está trazendo não, mas a gente pode trazer, sabe, para dentro do nosso novo lar, uma fortaleza familiar herdada de culturas da família que nós entramos nela. Existe também fortaleza emocional. Tudo que controla a nossa mente, a nossa alma no caso, e as nossas emoções. Tudo que controla a nossa mente, nossa alma, controla a gente inteiro. Existem muitas pessoas totalmente amarradas, presas por fortalezas, amarradas nos seus sentimentos. Esses sentimentos já se tornaram valores, já se tornaram senhores daquelas pessoas. Não são sentimentos delas, não. Parece que elas são dos sentimentos. São muito mais fortes do que nós, são muito mais fortes que eles.
Tem algumas pessoas que existem algumas fortalezas, como ódio, ressentimento, a incapacidade de perdoar, gente que não recebe perdão e não perdoa, medos diversos, fobias. Tudo isso gera fortalezas emocionais dentro da vida de uma pessoa. A pessoa se torna refém dessas fortalezas. E uma coisa muito interessante também é a fortaleza espiritual. Uma fortaleza espiritual é uma muralha, é a muralha da alma. Algumas crenças erradas e antigas que não conferem com as escrituras, e com o passar do tempo, aquelas crenças se tornaram verdadeiras fortalezas que impedem que a verdade de Deus nos alcance. São fortalezas espirituais. É um padrão de pensamento e atitude sobre a ação e o controle do inimigo. São, sabe, as coisas do mal mesmo. São alguns maus hábitos e vícios antigos que nunca foram tratados e se tornaram valores. Mais tarde se transformam em fortalezas espirituais. Aquilo costuma ser passado de pai para filho. Pode ser uma cultura inteira sob o domínio do inimigo, do mundo espiritual maligno. Pode começar com uma vida, passando para a família, e ir aos poucos se expandindo. E ganha uma área territorial muito grande. Pode chegar até uma nação inteira. A Bíblia diz, lá o apóstolo Paulo nos adverte, que essas fortalezas precisam ser destruídas, não anuladas. Anuladas são sofismas. As fortalezas precisam ser destruídas, derribadas, porque elas atrapalham que a verdade de Deus chegue e que nós tenhamos uma vida plena. A principal batalha da igreja é no campo espiritual. A igreja pode agir no campo social e muitas coisas, mas o combate principal da igreja é no mundo espiritual. A igreja combate todo tipo de fortaleza, tanto a nível pessoal, familiar, mas principalmente, ela tem prioridade em combater as fortalezas espirituais malignas. Quando o Senhor Jesus Cristo formou a igreja, ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18, versículo 18. A missão da igreja, a principal missão da igreja, no caso, é resgatar as vidas que estão sobre o domínio do inimigo, de Satanás, da mentira, do engano, do pecado. A missão da igreja é arrombar as portas do inferno. Este é o pensamento do Senhor, quando ele disse. Eu gosto de pensar que o Senhor é a nossa maior fortaleza, onde que nós podemos nos esconder realmente. O nosso esconderijo é o Senhor. Naum disse: o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que se refugiam nele. O Senhor é uma fortaleza que conhece as pessoas que se refugiam nele, que se esconde nele. No Senhor, sim, o Senhor é uma fortaleza boa. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Então eu gostaria que a gente pensasse nisso. Eu não sei se você percebe que existe alguma fortaleza em sua vida, que existe alguma coisa que é mais poderosa e muito mais forte do que você. Algumas fortalezas mentais, emocionais, familiares, ou fortalezas de pecados que estão fortes demais na sua vida, e você percebe que isso é uma realidade e precisa de ser destruída, que a fortaleza precisa ser destruída. A Bíblia diz, que nós precisamos também, do mesmo jeito, levar o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Senhor, pode ser que algumas pessoas que me escutaram ou estão me escutando até este momento, Senhor, pode estar sendo revelado a ele agora algumas fortalezas que existem na vida deles. Algumas coisas, sentimentos, alguns hábitos antigos, vícios antigos, algumas coisas, algumas heranças familiares que se assenhoram, que se tornam uma muralha, não permitindo que a verdade do Senhor entre. E conhecereis a verdade vos libertará. Então existe uma muralha, uma fortaleza que impede que essa verdade entre.
Senhor Deus, e como Naum, lá no capítulo 7, disse que o Senhor é bom, o Senhor é fortaleza para o dia da angústia e conhece aqueles que se refugiam. E a tua palavra também nos diz, Senhor Jesus, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que, Senhor, agora neste momento possa haver confissão, possa haver arrependimento e libertação, que muralhas possam cair realmente agora, que sejam destruídas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro nosso.